Olá, boa noite. Salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, graças a Deus. São 21 horas mais 38 minutos. Esta quarta-feira bem chuvosa aqui em São Paulo, né? Eu estou aqui. Estamos todos aqui, sempre pedindo, né, aos Espíritos de Deus que nos ajudem a passar por todos os momentos de angústia e jamais nos abatermos diante das dificuldades que ora vão surgindo, jamais com o intuito de provar a nossa fé, porque nós aprendemos que Deus não precisa provar a nossa fé. Somos nós que precisamos provar a nós mesmos no que acreditamos, afinal, sobre os destinos, né, da nossa vida, nosso Brasil e do nosso planeta Terra. Aprendemos a confiar em Deus, aprendemos a confiar na espiritualidade, mas principalmente aprendi, né, a confiar na ciência espiritual, a ciência que ensina o ciclo da evolução dos seres, de todas as espécies e de todos os planetas. Nós sabemos que tudo tem uma hora para acontecer e muitas das vezes, né, a gente fica se perguntando: puxa, mas tudo isso tinha que acontecer justamente agora, quando eu estou aqui encarnado? Será que quem enfrentou a Primeira Guerra Mundial não falou a mesma coisa? Será que quem enfrentou a Segunda Guerra Mundial não falou a mesma coisa? Bom, a partir do princípio em que todos nós reencarnamos, e a partir do conhecimento sobre reencarnação, eu digo que a gente consegue entender o momento que nós estamos passando, entender o ciclo que o planeta está passando e entender a cabeça de cada ser humano que está neste planeta. Há pessoas que querem evoluir para outros mundos, outras esferas. Há pessoas que estão enraizadas aqui no plano físico, sedentas para querer alcançar um poder de qualquer jeito, querendo ter o cetro na mão de qualquer jeito. Antigamente, né, quando haviam disputa pelos tronos, quando os faraós eram envenenados, até mesmo, né, dentro de círculos religiosos, onde havia envenenamento dos seus líderes para que outros pudessem ocupar os lugares, a fim de que pudesse, né, ter o poder de mando. Por quê? Porque eu aprendi, quando muitos querem ter razão, todos perdem a sua razão de ser e acabam cometendo barbaridades. Mediante, pessoal, tenho conversado com bastante gente. Eu vejo muita gente desesperada, com medo, muita gente, né, enfrentando, né, a maldade dos maus, a ignorância dos ignorantes, sabe? E fica às vezes tão difícil você discutir ou falar qualquer coisa com o ignorante, porque o ignorante, ele parte para a ignorância diante de uma situação que nós já não queremos mais para nós. Por isso eu aprendi a me calar, aprendi, certo, a viver as coisas que eu tenho que viver, a fazer o que eu tenho que fazer. Também aprendi que eu tenho que enfrentar todas as dificuldades da minha vida, não para eu provar nada, não. Por quê? Se eu digo que eu não quero ser como esses mais que vivem lutando para ter poder, que vivem lutando para... Opa, obrigado. Que vivem lutando, sabe, para alcançar a glória, a fama,
Eu penso que as pessoas que realmente deixaram seu nome para a história foram aqueles que, a grande maioria deles, foram aqueles que fizeram um bem muito grande à humanidade. Raramente, veja só, a gente lembra daqueles imperadores romanos, daqueles tiranos. Pouco se sabe deles. E quanto mais o tempo passa, pouco se falam deles. Mas nós nos lembramos dos bons exemplos, os exemplos de Jesus em sua sabedoria, que, aliás, veja só, é importante a gente saber que para que Jesus ele multiplicasse pães e peixes, ele tinha que ter um conhecimento muito grande sobre a multiplicação de fluidos. Para ele poder transformar a água em vinho, ele tinha que ter um conhecimento científico muito grande para saber manipular as moléculas que estão no ar. Para que ele pudesse curar qualquer doença, ele tinha que ter um conhecimento muito grande sobre a aglutinação de células, para fazer com que essas células se regenerassem e com isso as células doentes fossem eliminadas do organismo. Diante disso, eu sempre venho dizendo aqui a vocês que Jesus ele não fora perseguido pelos ditadores romanos porque ele curava as pessoas, mas pelo que ele ensinava às pessoas. No que ele despertou nas pessoas em suas viagens. Aliás, Jesus viajou muito, viajou pela Itália, viajou pela Turquia, Jesus viajou pela Índia, Jesus foi ali pela região da Gália, onde hoje é a França, onde é a Espanha, onde é Portugal. E olha, e há quem diga que Jesus chegou a ir até mesmo à Inglaterra, a ilha, aquela ilha vulcânica chamada Inglaterra, certo? O que tudo isso, né, tem a ver com esse momento? Sabe, quanto mais preocupado a gente se torna, eu acho que mais importante a gente rever os conceitos que a gente traz. Que a situação que nós vivemos, ela não começou agora. Eu aprendi, veja só, que todo mundo que vem te oferecer alguma vantagem, você pode ter certeza que ele espera colher alguma coisa disso, não a curto prazo, talvez a médio e a longo prazo. O que nós estamos passando, gente, é uma colheita, certo, de semeaduras feitas há algumas décadas, dentro dessa formatação mental das pessoas que hoje estão aí se digladiando, enfrentando, certo? Enfrentando todas essas situações, certo? Quem conhece sobre reencarnação sabe dos efeitos colaterais das próximas encarnações que todos nós colheremos, certo? Eu digo uma coisa: quem planta, colhe. Planta ventos, colhe tempestades. Quem planta misericórdia, colhe amor. Então, veja só, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: o poder que todas essas pessoas eles reclamam não está diretamente num grupo de pessoas, não está ali nas pessoas fardadas de forma alguma, digo, nem nas fardas religiosas, nem nas fardas militares, nem nas fardas, sei lá mais o que alguém possa imaginar o que seja, mas está naqueles, certo? Naqueles, viu? Que estão comandando tudo isso. Quem manda, quem tem poder é o povo, sabe? Quem tem poder é o povo. Sabe, gente, eu digo uma coisa a vocês, certo? Essa live veio só para falar de espiritualidade, reencarnação, falar de fé, falar de cura, certo? É para quem quer aprender,
Certo? Não estamos aqui falando mal de religião alguma, todas elas estão certas diante daquilo que elas sabem e ensinam seus rebanhos a isso, certo? Aqueles que acreditam em Deus, se acreditam realmente em Jesus, no mínimo deveriam conhecer o mandamento novo do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem se diz cristão e não respeita seus próprios irmãos, acaba não cumprindo com nenhum dos mandamentos, certo? Que Moisés trouxe para nós, né? E muito menos o mandamento novo do qual estão aqui hoje trazido pelo Cristo para que possamos aprender, certo? Acho que quando a gente estuda e a gente entende que honestidade é algo natural que qualquer pessoa tem. Uma pessoa de bem é uma pessoa de bem. Agora, uma pessoa do mal, veja só, ela reconhece outra pelos mesmos sentidos. É muito simples. Eu aprendi que semelhante atrai semelhante. Uma questão vibracional. Certo? Uma vez um amigo meu, ele era diretor de uma organização, ele falou uma coisa assim muito coerente. Sabe por quê? Ele disse o seguinte: todo ladrão acha que todo mundo é ladrão. Todo mundo que mente acha que todo mundo mente. Todo mundo que é sacana acha que todo mundo é sacana. Sabe por quê? Porque eles ficam achando aquilo que os outros são. Por quê? A gente só pode falar dos outros dentro daquilo que a gente pode comprovar. Sabe por quê? Quando nós desencarnarmos, todos nós, sem exceção, nós vamos diante do Criador, viu? Prestarmos contas dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras e os nossos atos. Certo, gente? Então, o que a gente tem que fazer? Pensar direito em tudo aquilo que a gente fala. Por isso que eu falo para vocês. Quando a gente fica nessa coisa, sabe, do revide, da vingança, ou porque a gente não entende uma religião, a gente começa a meter o pau, certo? Nós estamos demonstrando que nós estamos mais para semear o mal do que auxiliar na concórdia. Porque só o espiritismo, né, todo o conhecimento espiritual vem para poder não é uma religião, aí que a pessoa se engana, certo? É a ciência, é o estudo científico dos fenômenos espirituais que acontecem em todos os seres humanos, sem exceção. Todos os seres humanos. Então, quando a gente quer aprender, a gente procura uma escola, se matricula, certo? Se a escola é gratuita, a gente tem que valorizar muito mais. Se a gente tem que pagar, então, a gente não pode perder um único segundo. Tem que aproveitar ao máximo do que aquilo que o professor oferece. Agora, quando a pessoa não quer estudar, bom, aí a gente se depara com seres humanos ignorantes. E a ignorância é uma das principais causas hoje do quê? Dos problemas que nós estamos vivendo. Simples assim. Quem conhece a lei universal da reencarnação, ele sabe como tomar atitudes de todas as coisas que ele vai fazer na vida. Você sabe que se você está num cargo, uma função, e você trai uma pessoa, imagine só, você trai uma pessoa, não é, Cristina Castiglione? Essa pessoa trai uma pessoa. Você sabe que a mágoa que ela cria naquela pessoa vai trazer consequências até que aquela pessoa consiga se livrar daquelas mágoas. Agora, você imagina, você traiu um povo, você traiu uma nação, você traiu um rebanho. Você imaginou o tamanho do karma que se adquire? Hein, Virgínia Menezes? Deus te abençoe. Boa viagem. Já imaginou o tamanho do karma que se adquire desse jeito? Você sabe que tem pessoas que acabam adquirindo esses karmas, sabe por quê? Eu só acho muito estranho o desejo das pessoas. Por exemplo, de quererem ter muito dinheiro. É muito estranho isso, sabe por quê? Eu não conheci ninguém que desencarnou
que chegou lá no mundo espiritual e falou: opa, agora eu vou torrar todo o dinheiro que eu ganhei. Eu nunca ouvi na história desse mundo aqueles que levaram o dinheiro lá para o plano espiritual, levaram os seus títulos honoríficos para o mundo espiritual. Nunca vi. Suas patentes eu nunca vi. Os seus graus eu nunca vi. Todos nós chegamos ao mundo espiritual apenas com aquilo que está guardado na nossa memória. Só isso. Na nossa memória ficam arquivados os pensamentos e os sentimentos. Simples assim. Certo? Então veja só. Se você for trabalhar feito um doido, pensando apenas em garantir uma boa aposentadoria, preste bem atenção no que você está gastando a tua saúde para você ter essa aposentadoria e depois você não ter como consertar a tua saúde. Você sabe que lá no mundo espiritual todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha, né, senhor Ricardo Marinho? Todo mundo. Né? Mas você sabe que lá ninguém tem 2 empregos, 3 empregos. Não tem. Todo mundo lá trabalha e todo mundo lá tem oportunidade de estudar. Todo mundo tem. Todo mundo lá tem tempo para poder ficar com seus familiares lá no mundo espiritual. Você sabe que lá você tem casa. Sabe que lá você vai encontrar seus entes queridos. Certo? Quando você os cultiva aqui. Quando você cultiva esses sentimentos aqui, quando você desencarna, você continua com o mesmo grau de amizade que você leva daqui. Viu? É importante que nessa vida aqui presente nós cultivemos, né, Regiane Costa, as nossas boas amizades. Viu? As nossas boas amizades. É importante que aqui nessa vida a gente se resolva, porque se você não se resolver e se você sair daqui com mágoa de alguém, você se prepara. Você se prepara. Porque a mágoa, ela vai se transformar no quê? Num mal, viu? Num mal muito grande. E você vai ter que reparar esse mal que você causa em você. Você sabe, lá no mundo espiritual, seu Alan, o espírito trabalha, o espírito ele estuda, e o espírito ele tem os seus horários de descanso. Tem. Não é só trabalhar não, gente. Tem o seu tempo de família. O seu espírito dorme? Dorme. O espírito dorme, sim. Certo? O espírito dorme conforme a sua necessidade. Certo? Tem alguns que dormem 6 horas por dia, 4 horas, 8 horas. Depende de cada um. Não existe uma regra lá, entendeu? Assim como não existe dentro da cidade, das cidades espirituais, uma equalização ou uma igualdade entre todos, de forma alguma. Existem lá os bairros, existem lá os lugares onde as pessoas se tratam. Quando o espírito ele sai dessa região de se tratar, aí ele vai começando a tomar consciência. Sabe por que ele vai tomando consciência? Lá no mundo espiritual a gente não percebe o tempo passar. Então você vai se recuperando. Viu, Aline? É verdade. Eles dormem. O Carlos Ramírez, ele falou que ele dorme em média 15 minutos por dia. 15 minutos por dia. Tá? 15 minutos por dia.
Viu? O descanso, gente, é um mecanismo de refazimento. Aqui você não deita para você se refazer? Você não dorme? Gente, a gente não vai para o mundo espiritual e a gente fica assim instantaneamente elétrico o tempo todo, disposto o tempo todo. Não. Se você já leu o livro Nosso Lar, que acho que é um dos melhores exemplos que dá para vocês, até mesmo as obras de Luiz Sérgio, da Vera Marinzec, o livro, né, como é que chama? Violetas na Janela, tudo isso. Cada cidade é de acordo com o grau de cada uma, a condição de cada um. Por isso que é importante você saber. Olha, não se arrependa, veja só, por exemplo, tem gente que fala assim, eu me arrependi porque eu votei no traidor. Não se arrependa, não. Você fez a sua parte naquilo que você acreditou. O problema é de quem te traiu. O problema grave atrai quem trai, não quem foi traído. Então o que você tem que fazer? Anda de cabeça erguida, continue fazendo a sua parte, continue lutando pelas suas causas. Sabe por quê? Estava agora há pouco, né? Estava ali, eu fui jantar, por isso que eu demorei um pouquinho, né? O aniversário do Vitor, o filho da Camila e o enteado do Rogério, a gente estava conversando. Encontrei lá o senhor Luiz, um amigo que acompanha nossas lives, não sei se ele está aqui no momento. O senhor Luiz, encontrei ele lá, acho que estava ali conosco. E a gente estava falando justamente, sabe, sobre isso. Né, Cíntia? 15 minutos. Pois é. Né, Ale? Também tem aquele livro, né? Morri e Agora. É outro bom livro. É bom você ler. É bom você ler. É bom você aprender para você saber o que é que você vai encontrar quando você desencarnar. Viu? É o que é que você vai encontrar quando você desencarnar. Então, vou falar uma coisa para vocês. Eu me preocupo com que esse momento que nós estamos passando. Me preocupo. Aliás, veja só. Quem faz parte, né, dos grupos do Telegram, hoje eu mandei uma mensagem para eles. Faz parte do nosso grupo do Telegram, mandei uma mensagem para eles, 2 minutos. A Cibele queria que eu mandasse uma mensagem para ela, né? Mensagem para o grupo, não para ela, não, para o grupo. É de muitos minutos. É que, sabe, eu tento, mas o tempo é muito corrido. Né? Tudo bem, senhor Fernando, graças a Deus. Só explicar uma coisa para vocês, né? Olha, tem a chave Pix, que é aquele número grande, tem esse QR Code. Se você quiser ajudar nos nossos sonhos a se realizar, tem ali, né, o link. Tem um link ali. Certo? Em Yuri Menezes. Eles sonham ou não? Os espíritos sonham. Sonham, gente. Os espíritos sonham. O que é um sonho? É um desdobramento. É um desdobramento, certo? Que se faz. Você sabe, o Dr. Bezerra de Menezes, ele não consegue, por exemplo, estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo? Consegue. O espírito consegue fazer isso, tá? Certo? Explique por que os espíritos erraram antes de pedir ajuda, Thaís. Mas os espíritos não erraram. Vou falar uma coisa para vocês. Todos os lugares, não só os espiritualistas, os espíritas, os católicos, os protestantes, todos falaram uma só coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Não houve erro. Ao se apurar a verdade, vocês vão ver que os espíritos acertaram em tudo. Absolutamente tudo, tá? Tá bom? Só para entender. A verdade, ela virá à tona? Virá. O quão nós estamos preparados para viver realmente nesse novo mundo que a gente quer. Tudo isso que aconteceu, só todas as coisas que aconteceram recentemente,
me fez refletir bastante, por exemplo, sobre essa questão, né, dessa transição planetária que nós estamos passando. Daqueles, né, por exemplo, né, que irão blasfemar porque estão indo lá para o planeta Nibiru, porque eles tinham certeza que iam ficar aqui. Veja só, nós temos o nosso livre-arbítrio, certo? Nós temos nosso livre-arbítrio. Todos nós temos. Todos os apóstolos, quando eles reencarnaram, por exemplo, Judas, ele não reencarnou para poder cometer erros. No entanto, ele se vendeu por causa de quê? Por causa de ganância. Os próprios apóstolos tinham aquela ganância. Viu? Eis a questão. Então, veja só. Os espíritos, as mensagens que chegaram, elas sempre nos alertaram que o Brasil, mais uma vez tem que falar disso, né? Seria chamuscado, né, pelo comunismo. Seria chamuscado. Muita gente não pensa, né? Fala assim, mas eu não quero nem ser isso. Mas o quanto de nós realmente fazemos para não merecermos isso? Então nós estamos sendo provados como se prova o ouro e a prata. Viu? Tá aí, ó, para quem quiser aí, ó, a central de atendimento do templo aí, ó. Se você quiser participar do grupo do Telegram, tá aí, ó, tá? Das Caravanas de Luz. Você se inscreve ali pela sua cidade, seu estado, até mesmo o seu país. Só você procurar um dos grupos ali relativo à sua cidade, estado ou país, tá bom? Aí você se inscreve. Entendeu, gente? Nós tivemos muitas decepções? Tivemos. Assim como a gente tem muitas decepções com as pessoas que elas dizem ser uma coisa. Por exemplo, as pessoas dizem ter fé. Só que é uma fé exigente. É uma fé que faz com que a gente ou ganhe tudo ou não tenha fé. Então isso não é fé. Isso é um desejo de vitória. Certo? Eu tenho dito a vocês o seguinte: aquele que era, que é e que há de voltar retomará as suas ações. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Só que vocês têm que também pensar. Certo? Tem que pensar. Quando nós estamos falando, né, falamos para vocês, o mal está, como está no Apocalipse, que as forças do mal estariam reunindo todos os seus exércitos para combater com tudo aquilo, sabe, para combater tudo aquilo que foi ensinado pelo Cristo. Nós não estamos vivenciando justamente isso. Parece ser uma ofensa a gente falar de Deus, a gente falar de fé, a gente falar de solidariedade, de verdade. A gente falar da Bíblia Sagrada. Parece ser uma ofensa. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Agora, aqueles que se dizem cristãos estão agindo realmente como cristãos? Nós estamos agindo como cristãos? Hein? Quem é o anticristo? O anticristo, ele não é uma pessoa. O anticristo é tudo aquilo que se volta contra o Cristo. Isso é o anticristo. O anticristo não é um ser, não é uma pessoa, mas são todas as pessoas que se arvoram em lutar contra o Cristo. Por isso que se chama anticristo. Viu? Não é uma pessoa. Eles não são comandados por uma pessoa. Do mesmo jeito que tudo que aconteceu no Brasil não foi comandado por uma pessoa, e sim por uma vontade. Uma vontade que veio dentro de cada um. Uma vontade de algo melhor. Uma vez o Dr. Bezerra de Menezes, uma das reuniões aqui da casa, ele lançou uma pergunta para nós. O quanto de Jesus há em nós quando nós trabalhamos,
quando nós falamos, quando nós estamos enfrentando dificuldades, o quanto de Jesus há em nós. Nessas horas, quando a gente vê aqui, eu vejo aqui às vezes a revolta das pessoas, certo? Por não terem sido, certo? Satisfeitas na sua vontade. Muitos por medo. Medo de quê? De perder. Perder o quê? Eu tenho medo de perder tudo que eu conquistei. Eu procuro estudar sobre reencarnação para eu jamais ter qualquer tipo de medo na minha vida. Jamais. Certo? Então, veja só, o que eu vejo... Eu sei que estão falando aí de uma pescaria aí, né? Estão falando de traíra. Traíra, tilápia, os bagres, né? Também tem os bagres, não tem? Será que já acabou aquela fase que nós estávamos falando para vocês de que as máscaras iriam cair? A gente estava querendo que apenas uma máscara caísse. Por quê? Porque a gente ia cair de pau em cima, certo? Ia pegar aquele taco de beisebol e ó, pá, pá, pá. Não era isso? Mas será que as máscaras, elas não continuam caindo aí? Certo? Será que as máscaras serem caídas não estavam ali, do lado daquele, como o próprio Jesus, né? Ele estava ali com o traíra do lado dele o tempo todo. O tempo todo. Mas Jesus não deixou de fazer a parte dele. Nunca deixou de fazer a parte dele. Então, gente, eu tenho que falar para vocês o seguinte. Todos nós estamos passando por muitas provas. Todos nós, sem exceção. Né, senhor Ricardo Marinho? Temos que nos reunir pela fé. Quem detém o poder é o povo. Se há uma coisa que mudou a história do mundo, é o povo. É o povo que faz as coisas acontecer. Viu? É o povo que faz acontecer. Você pensa que ainda não tem muitas traíras por aí? Tem, gente. Tem. Vocês ainda vão ter muitas surpresas por aí. Então, você acredita em Deus? Você acredita no Cristo? Você acredita nos espíritos? Eu acredito em tudo isso, mas não acredito mais nos médiuns, porque os médiuns erraram. Os médiuns, eles apenas repassam as informações, certo? Do mesmo jeito que ajudam as pessoas a encontrar seu caminho de paz, de cura, para confortar as pessoas. Então tem muita gente que fala assim, esses espíritos que trabalham com você não são do mal, não são do bem. Olha, eu sei que são do bem pelas milhares de pessoas que eles já ajudaram ao longo desses anos, certo? Só através do trabalho que a nossa casa faz. Eu sei que são do bem. Eu sei que são do bem porque todas as coisas que eles falaram, eles sempre falaram a verdade. Nós estamos enfrentando agora a nossa própria fé. Nós estamos enfrentando agora as situações que nós criamos. Eu prefiro continuar acreditando nos espíritos. Eu só me preocupo. Eu falei esses tempos atrás para vocês, muito antes, tudo que aconteceu politicamente por aqui. Eu me preocupo com uma coisa, de verdade. Só uma coisa me preocupa. Somente uma coisa me preocupa. E eu vou falar isso amanhã pro grupo lá do Telegram, porque eu não posso nem falar isso aqui. Não pode falar. Vocês sabem que a censura
já está, né, em vigor aqui no nosso país. Vocês sabem disso. Existe censura aqui nesse país, certo? Tanto, pessoal, que nós estamos utilizando já um outro mecanismo de comunicação, o Telegram, pois nós criamos o grupo do Telegram, certo? Para poder mandar as mensagens para as pessoas, porque eles ainda não conseguiram e não conseguem se meter lá na Rússia. A Rússia que também foi consagrada a Nossa Senhora. Eu conheço médiuns que reencarnaram lá na Rússia e que estão hoje reencarnados aqui no Brasil, desenvolvendo seu trabalho. Estamos fazendo a nossa parte. As massas mediunizadas estão marchando. As massas mediunizadas estão marchando. Certo? Então, olha só. Amanhã vou gravar uma mensagem. Meu, Sibeli, não dá para gravar uma mensagem muito longa. Certo? Eu tento, mas não dá. O tempo está muito corrido mesmo. Tudo que eu posso fazer para ajudá-los, eu faço. Para que vocês tenham esclarecimento, certo? Eu passo. Tá bom? Tem gente aí que já se lembrou. Tem gente lá de Londrina aí que já se lembrou do que eu disse. Não foi nem eu que disse, eu só repeti uma palavra que os espíritos segredaram pra gente, diante de tudo que está acontecendo, que juro por Deus, eu não imaginaria que isso fosse acontecer. Você sabe uma coisa que eu aprendi? Você nunca acua um animal. Nunca. Pode ser o animal mais manso que seja. Se você acuar esse animal, você pode se preparar, que ele vai te atacar. Ele vai partir para cima de você. Sabe por quê? Porque ele não tem nada a perder. Viu? O pessoal tá colocando o endereço no Telegram aí, viu? Quem quiser, a central de atendimento. Tá bom? É só você se inscrever aí, né? Quem é de Londrina agora você se vira. Ninguém mandou falar. Olha, gente, em 2007, se eu não me engano, em 2007, Dom Carlos Ramírez, esse espírito, falou que o Brasil experimentaria uma guerra civil em suas fronteiras. Ele disse isso em 2007. Nada disso estava acontecendo. E muita gente na época, mas muita gente mesmo, certo? São as bases, dona Rosemary Calheiros, são as bases de onde elas estão estruturadas, certo? Tem um senhor perguntando ali, né, do filho dele, tá com 11 anos, tá com dor nas costas, né? Eu pergunto para ele, né, o que essa criança de 11 anos anda fazendo? Será que ela não fica muito tempo sentada do jeito errado na cadeira? Será que a postura dela ao sentar não está errada? Então só tem que tomar cuidado, porque está com começo de escoliose. Então tem que ensinar essa criança a se alongar para acabar com essas dores nas costas, tá? Tá bom? Não sei se está aí quem perguntou, mas tem que fazer isso. Pega a pomada de copaíba e passa ele no cerne da coluna. Viu? Viu, gente? Eu falo assim meio caipirês, tá bom?
Tem gente que fala, não, Gilberto fala meio caipira, né, gente? Eu sou meio caipira mesmo. Nasci na roça, nasci lá no norte do Paraná, certo? Mas é assim que eu faço, assim que eu falo. Mas eu falo a verdade. Eu não ganho nada, entendeu? Com isso. Não ganho nada para mentir. Mas eu ganho tudo para falar a verdade. Eu ganho minha paz de espírito. Viu? Viu, Gustavo? Sabe que eu lamento muito essa formação que aconteceu, essas pessoas que faliram moralmente, e observando eles na posição que eles estão, eu fico pensando em mim. Então eu falo assim comigo mesmo, eu não posso falir moralmente jamais. Eu não posso me deixar vender, corromper por nada neste mundo, porque eu não vou levar nada deste mundo. Não adianta alguém me oferecer favores aqui na Terra, me oferecerem bens aqui na Terra, que eu não vou levar isso. Isso não me pertence. Isso não me pertence. Certo? Viu, gente? Tá aí a central de atendimento aí, ó, ajudando. Ana Beatriz, a verdade vem à tona. Gente, vou falar para vocês. Vocês viram que as coisas estão andando a galope. Não estão andando assim normalmente. Tá tudo indo muito rápido. Mas muito rápido. Isso me assusta. O senhor Fernando Comineiro está perguntando, é verdade que tem outro tipo de morte no mundo espiritual? Olha, vou falar para vocês. De Cambé, o seu pai, eu conheço Cambé. No próprio Apocalipse, né, no Evangelho, no Apocalipse fala da segunda morte. O que é a segunda morte? O que é a segunda morte? O espírito morre? Não. O espírito ele não morre. Só que o espírito, pessoal, quando ele está muito preso à sua ignorância, à sua maldade, durante esses milênios do qual ele está ali, nessa situação, ele é colocado em cápsula, como se ele estivesse em coma. Então ele fica nesse estado vegetativo, certo? Durante milhares de anos, às vezes 5, 10 mil anos, ele chega a ficar nessas condições. Os ovoides, isso, cápsulas ovoides. Naquele livro, O Abismo, que eu sempre indico para vocês lerem, certo? Sempre indico para vocês lerem. Ali fala um pouco sobre a segunda morte. Mas a morte, como a gente pensa, morte fim, ela não existe. Não existe. Certo? Um dia esse espírito que virou um ovoide, ele vai despertar e ele vai recuperando a sua consciência. Sabe por que eu falo isso? Essa questão de tempo é justamente, viu? É justamente pela nossa contagem de tempo aqui. Quando você desencarnar, essa questão de tempo você não vai perceber, sabe por quê? O máximo que pode acontecer com você no mundo espiritual é você rejuvenescer. Você não envelhece, você ganha sabedoria. Viu? Os grupos do Telegram não estão funcionando, dá erro. O pessoal daí da central, está acontecendo isso mesmo? Sibério, o perispírito regride até a segunda morte? Olha, não é questão que ele não regride no campo do conhecimento, certo? Ele não regride no campo do conhecimento. Ele regride na condição que ele se apresenta. Ele provoca uma deformação onde ele perde a coordenação das suas ações.
Então, falar de 5.000 anos, 10.000 anos, é como falar sabe quando Jesus fala que 1.000 anos é como o dia de ontem que passou? Não é? Então, gente, o pessoal aí da Central tá vendo isso aí. Sabe que o pessoal tá vendo, tá dando erro? Que amanhã eu vou falar do que é. Tá certo? Tá bom, gente? Não sei se vocês estão estudando, né, sobre lá o Chanceler de Ferro. Não sei se vocês estão estudando, que nós falamos para vocês estudarem. Né? É bom estudar sobre a Maria Quitéria, Anita Garibaldi. Aquele livro, A Arte da Guerra. Olha lá, o pessoal está verificando lá. Mas daqui a pouco, né? Também tem pessoas que dizem que acessou normal, viu? Tá bom? Por mais difícil que fique a situação, vou dizer uma coisa a vocês que eu mandei hoje no grupo. Vocês estão guardando alimentos? Estão? Água? Pelo menos por uns 3 meses. Vai renovando seu estoque. Mantenha sempre 3 meses de alimento na sua casa. Mas não fica falando para todo mundo que você tem também, não. A mesma coisa, sabe, em relação a dinheiro. É bom você sempre ter um pouco de dinheiro em espécie. Só que você nunca fale para ninguém que você tem dinheiro em espécie na sua casa. Nunca. Nunca faça isso. Para você não chamar bandido para tua casa. Hein, Gustavo? Chanceler de Ferro é o pastor? É uma boa pergunta. Vamos estudar? Sabe, gente, é importante estudar porque tem muitas coisas transcritas lá desde do Império Egípcio, no tempo dos faraós, da mesma coisa que está acontecendo agora. Quem guardou na memória quando nós falamos que os imperadores romanos estavam reencarnados aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e eles se revelariam. Eles se revelariam. Eles estão se revelando. Em Márcia Silva, nós seremos libertos? Sim. Seremos libertos. Seremos. Mas uma coisa falar para vocês. O que é que nós vamos fazer se nós formos libertos dessa sombra que está em cima do Brasil? Tem uma sombra em cima do Brasil. Viu? Tem muita coisa que vai acontecer ainda com os bagres, com os lobos, com o ovo. Vai acontecer muita coisa. O Brasil, ele vai se transformar na inspiração do planeta Terra. Viu? Hein? É interessante saber o nome da cidade onde o Dr. Bezerra mora, em Suala. A cidade onde o Cristo mora. O Bezerra, ele mora numa cidade, a casa dele, ela tem uma aparência de uma casa feita de cristal. Já o Cristo, veja só, sinceramente, eu não sei porque eu não vi. Eu não vi. Já a casa que o Dr. Bezerra de Menezes mora, uma única vez em desdobramento, eu vi como era a casa dele. E vi onde era a alameda onde ele mora no mundo espiritual. Mas do Cristo, olha, quem dera eu merecer um dia poder ver, né, a casa do Cristo. Uma vez, uma única vez, Jesus apareceu para mim.
de verdade, uma única vez. Ele apareceu para mim, eu estava lá no Templo Maria Santíssima, estava ali meio desconjurado com a vida. Sabe quando você está quase jogando a toalha? Aí o Cristo ele faz a gente ficar com vergonha das nossas fraquezas. A gente, sabe, só dele falar o que ele me disse, me fez ficar com vergonha das minhas fraquezas. Por isso que eu digo para vocês que eu sou pau de dar em doido. Por quê? A partir da hora em que quando você passa a ver o Cristo, quando você passa a ver como que é a vida no mundo espiritual, gente, quando eles pegam o nosso corpo e podem até trucidar o nosso corpo, pode dar um tiro, pode esfaquear, pode torturar, pode fazer o que for, chega uma hora que a gente desencarna. A gente se desencarna, vai lá para o outro lado, nós vamos nos refazer, viu? O Telegram, gente, tá aí, ó, na central de atendimentos, colocou ali à disposição de vocês, se vocês quiserem se inscrever. Amanhã eu vou gravar um áudio, um vídeo, tá? Um vídeo. Bem curto, só para ver. Certo? Vai chover. Vai chover. Meu senhor Rodrigo, o pessoal tá ali, coloca até um link aí pra vocês se inscreverem, tá? Viu? Verdade que Cristo tem primogênito, Martins Nani? Olha, gente, Cristo, pessoal, Cristo, ele é uma condição de um espírito muito evoluído, certo? Assim como anjo, arcanjo, o cristianato é um estágio evolutivo, onde depois de milhares, milhões de anos de evolução, que algum ser consiga alcançar esse estágio. Dizer que o Cristo tem um primogênito, gente, é querer, assim, moldar Jesus à condição humana. E Jesus, ele já passou da condição humana muito antes de nós começarmos a reencarnar. Ele está muito além disso, viu? Ele criou o céu, a terra e tudo que nele há, tá? Viu? Nós vamos para onde a nossa vibração nos permite. Exatamente. A nossa vibração, exatamente isso, dona Rosemary. Por isso que a gente tem que cuidar daquilo que sente, daquilo que pensa, das coisas que falam. Viu? O pessoal está verificando lá, porque algumas pessoas disseram aí que não estavam conseguindo acessar ali o Telegram, tá? Só ficar com calma, assim, até amanhã vocês conseguem fazer isso. Tá bom, gente? Então, olha, Jesus, ele é único, porque ele é como se fosse uma patente. Uma coisa, sabe, nas Forças Armadas, as pessoas chegam ao grau de marechal, né? Deus criou, dona Ellen, Deus criou todo mundo, certo? Nas mesmas condições. Só que a gente não pode, ver só, fazer comparações com Jesus em relação à nossa vida aqui. Jesus, ele veio evoluindo, gente, em outros planetas, muito antes de haver esse planeta aqui. A gente tem que sair do círculo, sabe, dessa condição carnal, para poder entender o que é o Cristo. Deus não criou Jesus perfeito. A perfeição foi ele que alcançou através da sua evolução, assim como você também vai alcançar. Você também pode alcançar esse patamar. Por isso que a gente fala para vocês, certo? Não entrar nesse clima de revide, de vingança, não ter prazer em ver o mal dos outros, não ter prazer nem de ver o seu inimigo, sabe, em ver o seu inimigo ensanguentado na calçada, né? Como um amigo meu, o Rogério, estava contando a visão que ele teve, certo?
de muita gente ali ensanguentada, sendo retirada de suas casas. Eu nem vou falar na casa de quem. Isso a gente vai falar amanhã. Vamos falar isso amanhã. Tá bom? Certo, gente? Você pode, sabe que todos nós podemos alcançar esse grau que o Cristo alcançou. Hein, Sharon? Então, o que aconteceu se o arcanjo, se São Miguel não estava à frente, nós tínhamos tantas mensagens animadoras, mas quem disse que a guerra acabou? Hein, Sharon? Mas quem falou que a guerra acabou? Você já se sente derrotada? É isso? Alguém aí se sente derrotado? Gente, eu não me sinto derrotado. Diante das estratégias espirituais e daqueles que entendem sobre reencarnação e tudo mais, a gente vê que as batalhas estão acontecendo, certo? A gente vive, só que às vezes vocês não prestam atenção. Eu sei que vocês estão fazendo outras coisas aí. Tem gente que está comendo, tem gente que está jantando, fazendo café, lavando louça, certo? Fazendo um monte de coisa. Então, às vezes, eu sei que fica um pouco difícil prestar atenção em tudo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, ou entretanto, como diz lá a minha irmã Inês Cerejo, certo? Estamos numa batalha. Hein? Não estão fazendo outra coisa? Eu não. Então, gente, eu acredito. Gente, se você for desistir da sua corrida porque você deu a largada, levou, por exemplo, o corredor do lado, ele te deu uma atrapalhada, você vai desistir da sua jornada por causa disso? Não, eu não desisto. De forma alguma. Certo? Ninguém está jogando a toalha. Ninguém jogou a toalha. Até mesmo as saídas de campo, a estratégica. Viu? Bem? O que foi que o Cristo lhe falou quando estava jogando a toalha? Ah, meu amigo. Eu vou te falar. Uma hora eu conto para vocês. Sabe, gente, eu nunca imaginei que fosse tão difícil a gente se esforçar para ajudar as pessoas. Não gosto de fazer comparações não, viu? O senhor Luiz que eu encontrei agora há pouco? Hein? Eu nunca imaginei. Então, sabe, diante de tudo isso, sabe, eu falo para as pessoas que eu consigo entender a situação lá de Francisco de Assis. Chico Xavier, quando ele dormia 1 hora por dia, Chico Xavier dormia 1 hora por dia. 1 hora por dia. Viu, gente? Viu, ó? Tá? Eu vou falar o que Jesus me disse. Uma única vez que ele apareceu para mim, na minha frente. Uma única vez. Patrícia Schneiders. Você sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, que quem tem bril, quem tem honra, sabe, não se vende por nada. Quem tem honra não se vende por absolutamente nada. Por nada. Nós estamos no ano de 2023. Esse é o ano, né, que aquela sensitiva, a Baba Vanga, falou a respeito das bombas atômicas, não é? Então vamos nos preparar para tempos difíceis. Se
Se você já está desesperado com apenas com a possibilidade dessa gente ruim prejudicar o povo brasileiro, imagina em relação quando acontecer dessas bombas nucleares. Deus queira que ela tenha errado. Deus queira. Deus queira. Nós estamos vivendo uma transição planetária. Nós estamos vivendo um processo de ascensão espiritual, do arrebatamento, da separação do joio e do trigo. Nós estamos vivendo esse momento, gente. Você é joio ou você é trigo? Você é joio ou você é trigo? Será que a gente consegue ficar aqui no planeta? Nesse planeta? Ou será que nós... Ou será que nós teremos que mudar de planeta? Você acha que você é trigo? Ou você é joio? Você consegue perdoar um inimigo seu? Ou você pelo menos tenta perdoar um inimigo? Viu? Viu, gente? Em relação ao ovo, o ovo está frito. O ovo foi cozido, foi frito e agora ele vai ser fatiado. Você sabe que a gente vê, né? Todos nós achamos que às vezes nós somos bons, mas às vezes nós não somos bons conosco. Sabe, um dia Dom Carlos Ramírez, ele disse uma frase: não espere das pessoas o que elas não vão te dar. Tem gente que escreveu: eu sou joio. Bom, enquanto o mundo está em guerra, sigo eu aqui, né? O pessoal está me chamando de louco, né? Tem um conhecido meu que fala assim: você é louco. Você é louco. Certo? Pensar em ter esse hospital holístico, terapêutico, para que a gente possa colocar ali os terapeutas para fazer caridade às pessoas, os médicos encarnados para poder ajudar as pessoas, os médicos desencarnados através dos médiuns para ajudar as pessoas, a escola de médiuns, a escola universal de médiuns, um local para a gente cuidar das crianças. Nós vamos ter muitas surpresas por aí, tá? Que bom que eu sou louco. Ai, tá vendo, gente? Olha, quem que é o pessoal do Telegram, tá vendo? Se inscreve ali. Mandar uma mensagem, vai ser bem curto, tá? Todo dia eu tô mandando uma mensagem, um compromisso que eu firmei. Todo dia uma mensagem ali. Não é pra encher o saco de vocês, não. Não gosto de ficar tomando tempo de ninguém, não. Sabe que... Mas eu vou revelar para vocês o que Jesus me disse. Eu estava ali na Rua dos Italianos. Quando a gente estava ali na Rua dos Italianos, que Jesus apareceu para mim. Você sabe quando você está... Eu entendi o que Pedro passou. Quando Pedro estava lá em Roma, todo mundo enchendo o saco dele, todo mundo perturbando ele, todo mundo acusando ele de tanta coisa. Sabe quando eu vi que Pedro, ele desanimou, eu falei: não estou prestando para mais nada mesmo, deixa eu ir embora.
Aí Pedro estava saindo de Roma, certo? Aí ele encontrou Jesus no meio do caminho. Isso até era o título, né, de um... Tem até um filme, né? Tem até uma música, né, de... Não me lembro agora, me perdoe, minha memória tá ruim hoje. Quo vadis, Domini? Onde vais, Senhor? A Jesus responde a Pedro: estou voltando a Roma para ser crucificado. Aí Pedro, naquela hora, se lembrou de tudo e falou: estou voltando a Roma, Senhor. Não vou desapontá-lo. E Pedro voltou a Roma e cumpriu com a sua missão lá. Às vezes, você sabe que às vezes, falar para vocês, sabe, eu não obrigo ninguém a acreditar, né, nos fenômenos espirituais, nem nada. Eu apenas convido, por exemplo, as pessoas a estudarem, sabe, sobre essas coisas, porque isso vai acrescentar conhecimento e isso vai ser de grande valia nas decisões da tua vida. Vai ser as coisas mais importantes que você vai levar contigo. Viu, seu Mário? Não se preocupe com o ovo. Eu não quero estar na pele dele. Viu? Nem na pele do presunto. Não quero. Eu sei que eu vou rezar muito por essas pessoas. Nós vamos rezar muito por eles. Porque a gente não quer o mal de ninguém. A gente quer curar os doentes. A gente quer fazer a desobsessão para quem está, viu? Para quem está obsidiado. Eu não posso deixar o obsidiado continuar obsidiado. Viu, Solange? Não se preocupe com ele. Você sabe que as noites de quem trai são péssimas. As noites de quem provoca a traição é terrível. Acabou minha água. Tá certo, gente? Então olha só. Faz a sua parte. É isso, Roberta? Sim, existiu e existe. Existiu e existe, viu, Sr. Roberto? Você é um homem muito perspicaz. É só você prestar atenção, veja só. Para quem prestou atenção, por exemplo, em quem foi condecorado ultimamente, o jeito de andar não era do mesmo. É só olhar o jeito de andar. Tá certo? Então, gente, olha, outra coisa a falar para vocês, mediante essa iminente greve que vai acontecer por aí. Hein? Opa! Eu gosto de estudar, viu, Flávio Alino? Otto von Bismarck, que isso me lembra o filho da Inês. Militar prussiano, nasceu em 1815, Bismarck unificou os estados alemães e construiu os alicerces do Segundo Império Alemão. Ficou conhecido como chanceler de ferro. Nossa! Gosto de gente que estuda. Isso vai ajudar meu amigo lá, o Antônio, a despertar mais o conhecimento dele. Ué, gente, veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Outra coisa, não fique sem as águas coloidais. Procure ter funcho com você, anis estrelado, aquele
aquele suplemento mineral natural que a gente vem falando, sabe por quê? Antes que alguém obrigue vocês a tomarem um reforço de algo que não serve para nada, ele está aí, dá um abraço nele, viu, Inês? Gosto muito do seu filho. Gosto muito dele, tenho ele como um filho. Esses extratos que envolvem toda a circulação, a clorela, a espirulina, é bom vocês terem na casa de vocês todas essas águas coloidais. Essa de pingar nos olhos. Daqui a pouco, aí no mundo afora, vocês vão ouvir falar a respeito daquele vírus zumbi, que foi isso que batizaram ele. Porque ele adentra pelos olhos, né? Afeta o cérebro, o comportamento humano e praticamente anula os sentidos. Tá? O funcho pode ser o que você tiver, do jeito que quiser. Entenda isso, tá? As águas coloidais, o funcho, o anis, a clorela, certo? Os extratos para circulação, o extrato da Santa Bárbara para os seus rins, vocês vão precisar. Tudo que é bom para o fígado, tudo que é amargo é bom para o fígado. O extrato da moringa, da taioba, o extrato do ora pronobis, vai precisar para reforçar a tua saúde, porque senão não há tatu que aguente essas situações, tá? O mel, você usa o mel, o própolis. Tem um própolis verde, tem um própolis vermelho, tem um própolis comum. Tenha na sua casa o extrato da romã. Para você fortalecer o seu pulmão, você vai precisar disso. Fortaleça o seu pulmão. A romã, aproveita a romã, se você tem um pé de romã na tua casa. Congele as cascas da romã para você fazer chá. Coma o fruto. Que a semente da romã não é só para você guardar 7 sementinhas na carteira, não. Na virada do ano, muita gente guarda 7 sementes de romã, guarda a folha do louro. Aliás, a folha de louro, ela serve como uma distringente, viu? Não só para você colocar na carteira para trazer sorte, mas ela ajuda demais o fígado, o rim, o baço, o pâncreas. A folha de louro, tá? Não é só para você usar aí de simpatia, não. O extrato, sabe, gente, o óleo de alho, o óleo de coco, aliás, tudo do coco é bom. Água do coco, a polpa do coco, o óleo do coco para a saúde de vocês. Ginkgo biloba, eu tomo ginkgo biloba para memória, você tem que tomar. A maca peruana, que é para poder trazer vitalidade, que você vai precisar. Nós vamos enfrentar situações delicadas onde você vai ter que ter cabeça boa e saúde boa. Cabeça boa para você pensar, viu? Para você tomar decisões com conhecimento e para você resolver as situações de sua vida. Tá tudo aí, ó. Tudo que você precisar tem aí nesse link, no Sudtems Online, tá? Se você quiser, tá bom? Mas toma, gente. Olha, toma esse chá de funcho, tenha na sua casa. A espirulina, tenha na sua casa. Se você conseguir nesse suplemento mineral natural, tenha na sua casa. Isso está praticamente muito difícil tomar, muito difícil encontrar, certo? Você sabe que hoje, né, eu fiquei sabendo, e nos Estados Unidos, quem é dos Estados Unidos pode confirmar, minha irmã Soraya informou que lá agora não pode mais usar homeopatia, viu? Hein, seu Ricardo Marques? O cipó cruz é bom para quem tem as plaquetas baixas. Ele controla as plaquetas, tá? Ele controla as plaquetas. O cipó cruz. É muito bom o cipó cruz, por exemplo, para quem fez pós-cirurgia. É muito bom. Certo? Então, olha, para quem mora nos Estados Unidos, pode confirmar essa informação. Né, seu Murilo? Exatamente, infelizmente, proibiu algo que já está há 6.000
anos nos ajudando. O carvão limpa o sangue? Sim, o carvão limpa o sangue. Viu, dona Cláudia Regina? Aqui eu não sei, mas lá nos Estados Unidos, pode confirmar com as pessoas que moram lá, se vocês têm algum conhecido lá. Viu? É bom você ficar veiaco. A copaíba, gente, você pode tomar óleo da copaíba, pode tomar até 5 gotinhas diariamente, que ele é muito bom para a memória, principalmente quem está aqui enfrentando situações ali como autismo, Alzheimer, com Parkinson, viu? Então, procura se cuidar, né? Mas a pílula abortiva é liberada nas farmácias lá agora. Então, eu só acho muito estranho o interesse dessa gente em liberar aborto, em querer que as pessoas tomem certas coisas que já foi comprovado que não faz bem. É muito estranho isso. É muito estranho você ver que em alguns lugares do mundo eles já estão querendo provar que o relacionamento, né, de um marmanjo com uma criança, e achar e falar que isso é normal, é apenas uma opção. Viu? Tá bom? Então procure onde encontrar clorela. Já tem aí, ó, Thames Online, viu? Certo? Esgotamento, veja só, a maca peruana, o guaraná em pó, o ora pronobis, o extrato da moringa, a taioba. Come taioba. Se as suas estão altas, seu Ricardo, você toma clorela, bastante água e clorela, viu, Rosamel? Dificuldades com a sua filha, quando você for dormir, faz uma prece a Nossa Senhora e mentaliza a sua filha no exato momento que ela nasceu, e faz isso durante 21 noites, que ela vai ficar acessível a você. Tá bom? Próstata inchada, ô compadre, já ouviu falar de sal palmeto? Sal palmeto é uma planta medicinal, certo? Você pode usar o pólen é um derivado apícola, certo? O óleo da semente da abóbora, você pode usar. A melancia, comer melancia também ajuda a resolver esse problema da próstata e ajuda também a virilidade, a melancia. Sabe, tudo que você puder comer ou tomar para melhorar a sua circulação, cuidar do teu sangue, tá bom? Essa mucuna, gente, mucuna pode ser extrato, pode ser o chá, pode ser cápsula. Sendo mucuna, isso é importante. E as águas coloidais, a água da vida, a água Gans, extremamente saudável para nós nos revitalizarmos. Regenerar cartilagem. Você pode usar o pé do frango, comer pé do frango, o pessoal sabe disso. Caldo de mocotó também ajuda a resolver isso rapidinho. Mas você pode usar algas marinhas, ou seja, o agar-agar. Você pode usar a babosa, não, a aloe vera, o dimalato de magnésio ou cloreto de magnésio, mais o granuite, que para reestruturação óssea, certo? E tudo envolve o que? Uma boa circulação. Você tem que cuidar da circulação. O que você come é o que faz a diferença para você. Tá bom? Olha, gente, as massas mediunizadas estão marchando. O pastor não demorará a voltar. Olha, gente, a coisa não vai ficar fácil, não.
Quem quer entrar no Telegram tem aí o link. Já disponibilizaram aí o link da questão que envolve ali se você quiser adquirir esses produtos ali. Isso vai te ajudar bastante. Você pode ter certeza. Olha só, Fernando, esse elemento mineral aí, eu vou te falar, viu? É uma agulha no palheiro. Infelizmente, tem gente por aí que não quer que a gente tome isso, sabe por quê? Porque isso é uma das melhores coisas que a natureza nos deu para nós curarmos a grande maioria das doenças. Né, seu Nilo? Tudo bem? Um abraço, meus amigos da Bahia. Um abraço. O que é mucuna? Não acha mucuna? Que isso? Mucuna é uma planta medicinal. Viu? Ela ajuda na circulação, ajuda no cérebro. Ela é muito bom para regularizar o sono e é um potente energético. No Texas homeopatia não é proibido, graças a Deus. Para autismo, pessoal, é zinco coloidal. Para autismo, zinco coloidal. Copaíba, tem que tomar isso. O zinco coloidal é 10 ml por dia, até 20 ml pode dar. E a copaíba 5 gotas. E pode colocar a manta magnética no travesseiro ou colocar 9 folhas da mangueira dentro da fronha ali para a criança dormir, que isso vai acalmar a criança, vai controlar o seu sistema nervoso. Vai trabalhar a memória, certo? Tome cuidado, gente, com esse negócio desse chopê aí, que isso aí, vou te falar, viu? É muita tranqueira que tem lá, viu? Muita tranqueira. Vai muito atrás disso não, que isso aí não é bom não. Entra aí no Thames Online que você vai ficar bem. Se vocês me ajudarem, pessoal, acabar com esse negócio, eu não quero mais ficar fazendo negócio de política, que o que vai acontecer agora é só a gente tomar a nossa postura, só isso. O restante, meu amigo, minhas irmãs, meus irmãos, se prepare. Então corra. Né, seu Gustavo? Corra. Muita coisa falsificada, infelizmente. A gente sabe, gente, que a ninharada dos papagaios, sabe, gente, deu comichão lá. Deu como é que fala? Entrou um bichinho lá que mexeu com todo mundo. Com todo mundo, tá todo mundo incomodado. Tá todo mundo se coçando lá. Daqui a pouco eles saem pra rua para não parar de se coçar. Tá certo? Viu, Lydia Tuller? Você pode colocar também o melão, o sangue de dragão. Tá? O sangue de dragão. Hein, Emonossauro? Prece 21 dias, filho, pode acender vela do anjo da guarda na hora do filho nascer? Claro que pode. Com certeza. Bom, gente, amanhã eu volto, já são um pouquinho tarde, são 23 horas, hoje eu comecei um pouquinho mais tarde. Não tenho direito também de ficar tomando o tempo de vocês não. Amanhã vou mandar uma mensagem curtinha para falar para vocês o que é que vai acontecer e vocês vão comprovar isso. Vocês verão isso acontecer. Tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Deus abençoe, viu, seu Paulo, negócio de serocotone? Água prata coloidal. Pó de mico, né, dona Lourdes? Pó de mico. Faz uma prece pelo Brasil. Faz uma prece pelo Brasil. Tá? Faz uma prece. Né, Clão? Na live disse que enviou a mensagem de tu estavam desmontando as barracas em frente ao quartel e saiu um dentro do general e disse que não era para ir embora. Acredito. Tem muita gente de honra. Faz uma prece pelo Brasil, faz uma prece pelo Brasil, faz uma prece pelo Brasil. Faça uma prece pelo Brasil. Tá bom? E se você puder nos ajudar no nosso sonho,
em meio a toda essa crise, ajude. Ele será de extrema valia nesta hora para todos nós. Fique com Deus a todos. Fiquem todos em paz.